Graça e paz para todos vocês. Graças a Deus, e mais um segundinho, que Deus permitiu que nós falássemos o seu Santo Evangelho, tirando algumas dúvidas com os irmãos daquilo que é necessário para nós podermos continuar com a nossa caminhada. Muitas vezes a gente encontra alguma coisa que não é correto, a gente fica meio perdido. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos conhecer a cultura de Israel, de Jerusalém e da Judéia, tá? Tem muitas coisas, o fake news que nós vamos tirar daqui hoje, na verdade, está sendo falado em figura pelos israelitas, tá? Então eu vou ler um texto aqui primeiro para você ver quem é o diabo desse texto, que é a própria carne da pessoa que o Pedro está falando. Você observa bem que você vai ver, tá? Que são palavras em figuras, tá? Diz assim, o primeiro capítulo, primeiro versículo, primeira Pedro, livro 5 e o versículo 8. Seja sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, fugindo como o leão e procurando a quem possa tragar. Aqui Pedro está falando, com certeza para os outros discípulos também, os lá igual ele mesmo lá, os discípulos de Jesus, que os judeus, os israelitas, o pessoal de Jerusalém, eles são judeus. Eles eram acostumados a pescar e depois encher cara de vinho. Então, pelo que o Pedro está dizendo, para ser sóbrio, vigiar. Para quê? Não dá lugar à carne. Toma só aquilo que você ficou alegre, acabou. Eles tomavam, pelo jeito, era de muita quantidade de vinho que era tomado na época. Então Pedro está falando com ele aqui, seja sóbrio, vigia, porque o que acontece se você dá lugar à carne? Você começa a falar palavrão, falar o que não deve, arrumar briga, até morte, tudo por causa do álcool. E seria por causa da carne, ela que procura essas coisas. Então nós temos que ser que nem Pedro falou aqui, nós temos que ser sóbrio, vigiar. Só tomar umas e outras, só ficar alegre, acabou. Para quem bebe, eu, graças a Deus, não faz tempo que eu parei. Para quem bebe, tem que ter mais ou menos a noção. Opa, estou ficando meio bíblia, eu vou para casa agora, eu vou descansar, vou tomar um café amargo, alguma coisa que é bom para isso, não sei o quê. Ou tomar e curar. Tá? Isso faz bem para a sua família. Porque se você prejudica, você também prejudicou a sua família, tá? É isso aqui que Pedro está dizendo para os outros israelitas. Então, vamos para o livro de Jó. Primeiro livro de Jó, versículo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e desviava do mal. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. 4. Iam seu filho à casa uns dos outros e faziam banquete cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Versículo 5. E sucedeu que, tendo
decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, levando-se de madrugada oferta holocausto segundo o número de todos eles. Pois, dizia Jó, talvez meus filhos tenha pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. 6. Ora, chegada o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. 8. Disse o Senhor a Satanás, notais, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus de balde ou sem importância, né? Até sem importância, que é a palavra que quer dizer aqui para nós. Versículo 10 diz assim, não os tem protegido de todo lado, e a ele, a sua casa e tudo quanto tem. Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende agora a tua mão e toca ali em tudo quanto tem, e ele blasfemar de ti na tua cara, na tua face. 12. Aos que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estende a mão. Não o Satanás saiu da sua presença, da presença do Senhor. Vamos ver aqui, Jó 42, o que ele está dizendo aqui. Ali ele diz que Satanás que ia destruir as coisas de Jó, né? Vamos ver para frente então. Jó 42, no versículo 11. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos Dante o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, condoendo de si dele, e o consolaram de todo o mal. E o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então aqui diz que é o diabo, né? Mas aqui, o escritor de Jó, ele disse que eles tinham ido lá para condoer com ele, né? Como diz na nossa linguagem, ter pena dele, de Jó, os filhos lá, todo mundo ali. E ele disse que
era Deus que havia enviado. Eu não disse o diabo enviou. Quem enviou foi Deus. Ele que enviou os mal, o sofrimento. É Deus que enviou, tá? Porque o diabo aqui, falado aqui no texto, é figura, tá? Os hebreus falam muito em figura. Qualquer coisa que, vamos dizer assim, um juiz vai lá e dá uma lei e eu repreendo aquela lei, não aceito aquilo ali. Então é me chamado de diabo por causa que eu estou repreendendo, eu estou opondo aquilo que o juiz está fazendo, porque está aí para fazer a lei, um exemplo que eu estou dando, tá? Então é esse tipo de coisa. É tudo que impunha as coisas de Deus, os hebreus chamavam de diabo. Tá? Aqui no texto é demônio, a mesma coisa, tá? Então, é onde nós temos que tomar cuidado, porque às vezes está falando uma coisa, mas você entender uma coisa, porque o diabo na nossa língua é um palavrão, né? Xingando é nome, está xingando o nome do bicho, esse tipo de coisa. Mas no hebreu é um cotidiano, um ditado do dia normal, qualquer coisa que pôs, isso é o diabo. Ele não chamou o cara de diabo. O que ele está fazendo, ele disse, isso é o diabo, ele que faz esse tipo de coisa. Mas ele, na verdade, não existe. O diabo não é um ser. O diabo é um adjetivo, tá? Ele não é um ser. Então, a linguagem deles, essa é a linguagem deles. Se você chegar aqui no Brasil, se você chegar em Minas, quase todo mundo ali, uai, tudo que vai falar uai no meio. Na Bahia é oxê. Oxê, quer dizer, é uma palavra deles lá. Lá para eles tudo é coisa normal, tudo natural. Mas se eu não conheço a linguagem, os caras estão xingando quem? Aí nós ficamos perdidos, falamos que não deve, porque se nós torcer a palavra do Senhor, prejudicado é quem está fazendo isso, quem está torcendo a palavra. Tá? E tem muita gente com esse aspecto aí que só Jesus na causa para ter dó de nós. Viu? Vamos ver aqui mais um versículo aqui. Jó 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Os terror de Deus se arregimentaram entre mim. Então aqui ele está dizendo que é Deus que está aqui, as flechas de Deus que está no corpo dele, mas é Deus, não, nada de diabo, é Deus. Deus é que faz tudo, tá? Diabo é só o nome aqui no Brasil, que é como um palavrão, mas é só isso e mais nada. Livro de Jó, primeiro, o versículo 16. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: fogo do Senhor, não é fogo do diabo, é fogo do Senhor, caiu do céu e queimou as ovelhas, os moços e os consumiram, e só eu escapei para trazer-te as novas. João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, contudo, um de vós é o diabo. Então, ele está dando Judas, ele estava falando aqui. Que Judas estava no meio, mas tinha a coisa maligna, era dele mesmo, fazer a coisa errada era com ele mesmo, por exemplo, tá? Então, aqui Jesus que está falando isso aqui, ó, ele escolheu os 12, mas um era o diabo, porque Jesus sabia disso que era. Vamos dar uma passeada aqui lá em Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz, é o Senhor, tá? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Então, se Jesus aqui diz que ele faz todas essas coisas, o que o diabo está fazendo é o que aí na história aqui, por exemplo? É só mesmo um palavreado, falado em figura que vem o nome de diabo.
Por exemplo, só para você ter ideia, o inferno aqui no Brasil, é uma coisa poderosa, que tem fogo, tem bicho, tem tudo quanto é coisa lá dentro, tá? O inferno para nós, no português, é simplesmente túmulo, só isso. Esse nome, Roma, que Roma, o grego era primeiro de Roma, tá? Veio antes do inglês, então vinha o grego, tá? Na linguagem grega, se você for lá no Lexia e transferir do português para o Lexia, para o grego, lá está escrito inferno, mas é cova. Se você transfere para português, é túmulo, cova, é tudo, tá? Então, é só para a gente ficar velhaco, porque esse negócio do inferno, isso aí é conversa de algum charlatismo aí para extorquir o povo brasileiro, meter medo, o diabo, o inferno, essas coisas, é só para meter medo no povo, para você ir procurar os meios, tá? Achando que está em algum canto e jamais está, tá? O sistema é cheio dessas coisinhas, tá? Eles têm uma habilidade para torcer as coisas que você fica abismado de ver e acaba até acreditando muitas vezes que aquilo ali é verdade o que eu tá falando, mas não é não, tá? A maioria é tudo mentira. O negócio deles é inferno, diabo, fogo lá no inferno, o diabo está passeando, o diabo está na vida de quem, o diabo separou quem. Eles não vão para saber que diabo que separou a pessoa. Separa normalmente a carne, que faz as coisas erradas, e não dá certo, e a pessoa separa. Tem nada de diabo. O diabo é que nem Pedro falou. Que Pedro falou que o diabo está de volta das pessoas, a nossa carne que está de volta. Tá? É isso que está sendo falado aqui no texto. A nossa carne. Não é que tem diabo ou tem alguma coisa. O diabo, primeiro, nunca foi um ser. Sempre foi um adjetivo. Então você fica velhaco nessas palavras de alguns inimigos, não é amigo não. E amigo já vai te falar as coisas de Deus, coisas certas. Vamos ler mais um texto aqui em Deuteronômio, o 32, do livro 32, o versículo 39. Diz assim: Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço correr, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar as minhas mãos. Então, sobrou o que para alguém fazer? Nada. Não sobrou nada para o ser humano fazer, ainda mais para o tal que eles dizem aqui, que é o diabo, né? Eu ia fazer o quê aqui? O resto aqui tudo já fez. Deus já fez tudo. Não tem nada mais para ser feito. Então tudo que acontece na Terra é Deus que faz. Um nego dá um tiro no outro, dá uma facada, dá um pedaço de pau, bate o carro em cima. Deus só vai e tira o espírito dele e a pessoa morreu. Enquanto o espírito estiver lá, ele pode ficar lá, ficar quanto tempo estiver lá. Aí que o tempo daquela pessoa normalmente já venceu. Porque nós, quando viemos aqui para a Terra, nós viemos com uma marca, tantos anos para você ficar aqui. Chegou a realidade, meu filho, você pode ser jovem, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser aleijado, sei o que você é. Chegou aquele dia ali, ele tira o espírito dele, ou chama o espírito para lá, para ir lá para cima, e acabou. A festa acabou. Aí apagou, não, deu traumatismo craniano, o hospital não recorreu, a polícia não olhou. Na verdade, ninguém matou ele, quem matou ele é Deus. Nunca pode tirar a vida, é Deus, é o mesmo que dá. Tudo bem, meus irmãozinhos? Muito obrigado. Graça e paz para todos.